Bem-vindos outra vez ao nosso canal Trilhas Gastronômicas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Ative o sininho de notificações. Assim, toda vez que sair um vídeo novo, o YouTube lhe avisa. Compartilhe, comente, divulgue entre seus amigos e amigas que gostam de gastronomia e cultura. Hoje eu vou ensinar para vocês uma receita tipicamente portuguesa. Arroz doce. Nós vamos apresentar para vocês hoje uma receita muito prática, vocês já devem conhecer, arroz doce. Só que esse arroz doce é uma receita tradicional portuguesa, feita na região do Minho, ali por Guimarães, por Braga, que leva os seguintes ingredientes: arroz previamente cozido, que está ao ponto, está al dente, não está completamente cozido, leite, como toda sobremesa ou doce português, leva gema, né? Porque a clara se usava na Idade Média para engomar as roupas dos bispos e das freiras. Nós temos ainda creme de leite, manteiga, casca de limão siciliano, mas pode ser qualquer outro tipo de limão, sal e os seguintes temperos ainda: canela em pau, cravo da Índia e canela em pó. Esses são os ingredientes do nosso arroz doce. O primeiro passo do nosso arroz doce, tipicamente português, da região do Minho, é fazer a saborização do leite. É uma coisa muito simples. Você vai colocar o leite em fogo baixo e vai colocar a casca do limão, a canela e o cravo da Índia. Vai deixar levantar a fervura, né? Levantando a fervura, você desliga e deixa aí reposando por 5 minutos para poder o leite tomar o sabor dos 3 ingredientes. E agora vamos à nossa dica de história, a história da nossa receita. Eu falei no início para vocês que o arroz doce é tipicamente português. De fato, quando você visita Portugal, nas melhores confeitarias, nos restaurantes, nas ruas, você encontra o arroz doce como uma sobremesa típica de Portugal. Mas, por incrível que pareça, apesar de ser arroz doce de Portugal, a receita original não é portuguesa. Como assim, Flávio? Como é que pode arroz doce português não ser de Portugal? De fato, a origem do arroz doce é asiática. Como assim? Chegou no século XIII em Portugal por conta das expansões de Portugal nas grandes navegações. Então chegou essa receita em Portugal no século XIII e aí as portuguesas adaptaram a receita asiática, agregando outros elementos, outros ingredientes, como, por exemplo, a gema de ovo, que tem que estar presente em todas as sobremesas portuguesas. Uma curiosidade é que, na Tailândia, quando eu estive lá, me chamou bastante a atenção o arroz de leite, que é servido nos restaurantes e servido também nas ruas. Ele é mais líquido, ele tem coco, ele é com leite de coco e raspa de coco e é servido, veja a curiosidade, com pedaços de manga. Deve ser bastante interessante essa mistura, né? Do arroz doce com a manga e o coco. Quando as portuguesas chegaram ao Brasil, evidentemente aqui começou um processo de replicação dessa receita e mudando de região para região. Você tem no Brasil, por exemplo, receitas de arroz doce feitas com arroz da terra, que é aquele arroz vermelho. Você tem receitas de arroz doce com leite condensado, ou até com cachaça e queijo, ou com quentão. Mas eu estou explicando para vocês hoje o tradicional português. O segundo passo nós vamos fazer agora. O leite já está saborizado, só lamento profundamente que vocês não consigam sentir o cheiro desse leite saborizado. Fantástico. É um privilégio meu e de quem está gravando, viu, o vídeo. Mas é o segundo passo. Nós vamos adicionar o leite
ao arroz que foi previamente cozido. Um segundo detalhe, que eu fiz questão de deixar separado e não falei no início entre os ingredientes, que foi exatamente o açúcar. Tá certo? Vocês podem ter estranhado um arroz doce em que eu não citei o açúcar. Mas eu fiz de propósito porque geralmente no Brasil se faz com leite condensado. E eu decidi fazer, em respeito à receita original portuguesa, apenas com açúcar. Então aqui você tem, ainda com o fogo desligado, o arroz previamente cozido, que está al dente ainda. Eu vou adicionar o açúcar e vou colocar o leite saborizado, passando na peneira, certamente, para que os ingredientes fiquem presos na peneira, né? Aqui vai ficar o limão, a casca de canela e o cravo da Índia. Aqui nós vamos ligar o fogo baixo e deixar cozinhar um pouco. Agora aqui é simples, nós vamos deixar cozinhar mais um pouquinho e daqui a alguns minutinhos nós vamos finalizar com os ingredientes que restam, tá bom? Aguarde um pouquinho. Bem, enquanto nós vamos aqui deixando o arroz se unir ao leite, né? Ao leite saborizado, é importante ficar sempre mexendo um pouquinho no fogo baixo, né? Para não queimar o arroz. Enquanto isso, nós vamos preparando um ingrediente que talvez seja um ingrediente que difere o arroz português, o arroz doce português, do arroz feito no Brasil. Gema de ovo, tá certo? Essa é a diferença do nosso arroz para o arroz de Portugal, né? Aqui nós vamos bater esse ovo, bater essa gemazinha aqui. E o importante, você não vai adicionar essa gema de ovo com o arroz muito quente, porque senão ele vai cozinhar, né? A gente tem que deixar arrefecer um pouco, esfriar um pouquinho, para poder acrescentar a gema. Mas você já pode, nesse instante aqui, acrescentar a manteiga. Eu vou acrescentar aqui a manteiga, né? Vai ficar, portanto, para a gente adicionar no final a gema de ovo, que eu vou precisar que esse arroz esfrie um pouquinho, e por último o creme de leite, né? Que lá em Portugal eles chamam nata fresca. Vamos adicionar nata fresca, e aqui nós chamamos creme de leite, tá bom? Aqui nós vamos mexer um pouquinho, né? Porque ele vai uniformizando, e quando a gente coloca a gema e coloca o creme de leite, ele engrossa, não é? Então vamos continuar com isso aqui. Continuando a nossa receita, observe o detalhe que eu desliguei o lume, desliguei o fogo, e agora vou adicionar aos poucos e lentamente a gema. Por que eu desliguei e estou deixando arrefecer um pouco, esfriar um pouco? Porque se você colocar a gema toda de uma vez e com o arroz muito quente, ela vai cozinhar. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer que ela dê a cor, né? E que gradativamente ela cozinhe, mas sendo de uma forma consistente com os demais ingredientes. Então nós vamos colocar aos pouquinhos a gema com o fogo desligado. E aqui você já vai percebendo que o arroz vai ficando com uma corzinha diferenciada. Um amarelozinho claro, né? Uma corzinha bem diferenciada. Aqui você tem que ir aos poucos, lentamente. Sempre que se trabalha com gema, tem que se ter essa paciência, né? Quando se faz o creme brulee, por exemplo. Aqui, depois que colocou a gema, eu vou adicionar mais uma pitadinha de sal. Um pouquinho, para quebrar, harmonizar o açúcar, né? E por último, o creme de leite, que eu ainda estou colocando com o fogo desligado, viu? Vem aqui o creme de leite.
E agora é simplesmente ligar o fogo novamente e deixar cozinhar, unir e engrossar o nosso arroz doce no fogo baixo. Chegamos ao final da nossa receita de hoje, arroz doce, tipicamente português, para você lembrar das delícias da meninice. Você pode servir o arroz em taças individuais, que pode ser servido morno ainda, ou então você pode colocar na geladeira para servir frio, geladinho. Em taças individuais, ou pode servir também numa travessa grande, a depender da quantidade de pessoas que você vai servir. Vamos agora provar como ficou. É gosto da minha avó. Não tem como não lembrar da minha vozinha, né? Ou até de mamãe, que fazia arroz doce. Hoje os papéis se inverteram e eu que estou fazendo para ela.